Vamos rapidamente para a segunda parte do nosso estudo. Estamos falando, nesse segundo segmento, sobre mensagens e ensinamentos do Rebbe a respeito de alegria e confiança em Deus. O Rebbe falou num pronunciamento comentando versículos do Salmo. Salmo de número 126, que nos fala o que vai ocorrer, Beshuv Hashem et Shivat Zion, quando Deus fizer retornar todos aqueles que estão longe de Zion. Zion seria Israel e Jerusalém. Nós vamos estar como que sonhando quando houver o retorno de todas as diásporas para a Terra Santa. Az imales chokpino. Então a nossa boca se encherá de riso, o shonei noriná, nossa língua vai estar cheia de cântico, e az yomru bagoim, dirão todos os povos, igdil Hashem lasot imel. Estou fazendo uma tradução livre. Dirão todos os povos, vendo a volta de todos os Yehudim para Zion, Deus os engrandeceu. Igdil Hashem lasot imel. Deus fez coisas grandiosas com eles. Prossegue o próximo versículo e diz, Igdil Hashem lasot imanu, que nós vamos falar, de fato, Deus fez coisas grandiosas conosco, ainu semechim, e por isso nós estamos alegres, certo? O Rebbe comentava esse salmo, esses versículos, o Rebbe explicava de uma forma mais profunda, de acordo com os ensinamentos da Hassidut, dizendo que Az Yomru Bagoim, que na verdade os outros povos irão questionar e perguntar, Igdil Hashem lasot imeile, por que Deus fez coisas tão grandiosas com eles? Por que Deus está dando esse tratamento especial, esse carinho diferenciado para Bnei Israel? E Bnei Israel, o povo de Israel, irá responder, sabem por quê? Igdil Hashem lasot imanu, Deus fez e faz coisas grandiosas conosco, sabe qual o motivo? Sabe qual a razão? Que hainu semechim, porque nós estávamos alegres. Ou seja, na tradução literal do versículo se diz, Deus faz coisas grandiosas e por isso nós estamos alegres. O Rebbe dizia, não, sabe como você vai atrair coisas grandiosas, bênçãos grandiosas lá de cima? Hainu semechim, quando nós estivermos alegres, quando nós estivermos no estado de espírito de felicidade, etc., de plenitude, então isso vai atrair. Isso é causa, como a gente sempre diz, isso é a causa, não é a consequência, isso mais do que consequência é a causa, é aquilo que atrai. Por que Igdil Hashem lasot imanu? Por que Hashem faz coisas grandiosas conosco? Que hainu semechim. Porque nós estamos alegres. Alegria atrai bênçãos. Por isso o Rebbe dizia mesmo em relação à maior de todas as bênçãos que a gente espera, a Geulah, a redenção completa, a redenção plena, com a chegada e revelação de Mashiach. Então, sobre isso também se diz que há uma ênfase especial, e por isso na nossa época em especial, como nós estamos muito próximos disso, então por isso se fala que hoje, mais do que nunca, nós devemos dar muita ênfase, cuidadosos no Ivdu et Hashem besimcha, em servir Hashem, a Deus, com alegria, justamente em épocas de escuridão espiritual, de trevas espirituais, onde há questionamentos, há contestações, etc. Para contrabalançar isso, nós temos a luz da Torá, espiritualidade é luz, Torá é luz, então isso deve se manifestar, isso deve se expressar dentro de nós em alegria. E se fala que essa alegria fortalece mais ainda, não só que ela expressa, ela manifesta a nossa confiança em Deus, mais do que isso, essa alegria fortalece a nossa confiança. Ela traz que o nosso bitachon, essa confiança na Geulah, na redenção pronta, ou nessa proteção especial de Akadosh Baruch Hu, do Pai Celestial sobre nós, que esteja sempre presente.
E isso é algo que se retroalimenta. Se fala que a confiança em Deus, quando nós confiamos que em breve, muito breve, nós teremos a chegada de Mashiach, isso, como a gente já falou, atrai e agiliza mais ainda a sua chegada. E isso alimenta a alegria, ou seja, quando nós sabemos que essa situação especial ela está iminente, muito próxima, então a gente já demonstra confiança e alegria por antecipação, e essa atitude de confiança, de alegria, atrai e agiliza todo esse processo, que ele se conclua rapidamente. Por isso também, enfatizando a alegria, certa vez o Rebbe comentou que o Rebbe atribuía a liderança da geração, ele dizia que ele só está continuando e preenchendo o lugar do seu sogro, que era o Rebbe anterior, que faleceu em janeiro de 1950. Então o Rebbe nunca atribuía a liderança a si. Ele dizia que ele está aqui só dando continuidade ao trabalho do seu sogro, e que ele é o líder espiritual da geração. Atribuía sempre, seja por modéstia, humildade, mas sim, era o fato, e o Rebbe falava isso não da boca para fora, durante mais de 40 anos, em todas as ocasiões, era assim que o Rebbe se expressava. E falando de alegria, o Rebbe disse que por isso, o líder da nossa geração, falando do seu sogro, ele exigiu de todos os seus seguidores, de todos os Hassidim, de todos os seus discípulos, e mais ainda de todas as pessoas da geração, uma atitude de alegria, e uma alegria muito grande, uma alegria ilimitada, que rompe limites também. Daí o Rebbe comentou, quem conhece a biografia do Rebbe anterior, por mais que se sabe que ele foi uma pessoa muito sofrida, o Rebbe foi perseguido pelos comunistas de forma implacável. O Rebbe foi preso. O Rebbe quase foi condenado à morte. Depois o Rebbe foi exilado, banido. Depois o Rebbe teve que sair do país e etc. E teve que passar por vários lugares. O Rebbe passou a Segunda Guerra Mundial, estava no gueto de Varsóvia quando foi bombardeado. E a sua saúde estava muito fragilizada, etc. Mas diz o nosso Rebbe em relação ao sogro, por mais que nós vemos que a sua vida, fisicamente falando, foi uma vida muito difícil, uma vida sofrida. Ele próprio passou por grandes dificuldades, por circunstâncias muito adversas, por dores, sofrimentos, etc. Mas mesmo assim, ele próprio sempre manteve essa atitude de confiança, não só esperança, mas confiança, convicção e alegria. E isso é o que ele não só pedia, mas até exigia de todos os seus discípulos, de todos os seus seguidores. E mais do que isso, o Rebbe nos diz que o líder da geração, o líder espiritual da geração, dele emana a energia espiritual para todas as almas. É uma alma matriz, de acordo com a Kabbalah, e dessa alma matriz emana força e energia para as almas de todos nós, de todos os contemporâneos. O Rebbe fala já que o Rebbe anterior ele exigia essa atitude de alegria por parte de todos, sob qualquer circunstância, em qualquer situação. Como ele próprio foi um exemplo disso, ele deu um modelo, foi um modelo vivo, não é? Deu exemplo de como deve se conduzir. Fala que o próprio Rebbe também, espiritualmente, da sua alma, emana força e energia para todas as almas da geração, para assumirem essa postura, para adotarem essa atitude, para terem alegria. Nossa geração tem que ser uma geração de alegria, em toda a situação. Por incrível que pareça, não sei quantos bilhões de
de Prozac, etc., são tomados pelo mundo, e quantos problemas nós não temos, mas judaicamente falando, espiritualmente falando, diz que a tônica dessa geração, o que se espera, o que se exige, a receita para essa geração, a fórmula para a nossa geração, da nossa geração em especial, mais do que qualquer outra, se espera alegria. E a fórmula, a solução para nós é um estado de espírito de alegria. E essa alegria está relacionada com a iminente redenção. Tudo isso que está acontecendo, e mesmo acontecendo agora, não há dúvida que isso tem um sentido e tem um propósito. E como já falamos outras vezes, Deus é perfeito e Deus é bom. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Nós talvez vamos entender alguma coisa a posteriori, vendo em perspectiva, ou depois que o quebra-cabeça terminar de ser montado, mas nós temos plena convicção, plena confiança de que tudo que Hashem faz, tudo que Deus manda é para o bem, que tudo isso faz parte de um processo que visa algo de positivo para toda a humanidade, e que a gente possa já chegar nesse, não só ver a luz no fim do túnel, mas já chegar no destino final e perceber a olho nu, de forma palpável, como Gamzu letová, tudo isso também era para o bem, foi para o bem, e é para nos levar para uma situação boa. Mas, como nós falamos, mesmo antes de chegar a ver, nós já devemos ter plena confiança e alegria. Falando agora um pouco de pronunciamentos do Rebbe, vamos traçar o contraste. O Rebbe enfatizava sempre, pedia, exigia, explicava por que temos que estar alegres, etc. Não é? Mas também diversos pronunciamentos e muitas cartas e muito da sua correspondência, nós encontramos diversos trechos nos quais o Rebbe afasta tristeza, melancolia, depressão, etc. E como o Rebbe rechaça isso, e como o Rebbe enfatiza que a gente tem que se afastar disso ao máximo. Então, o Rebbe, num pronunciamento, falou: nós sabemos pelos livros hassídicos o quanto a tristeza é indesejável. É algo ruim, é nocivo. O Tânia explica com detalhes esse assunto. Na obra mestra da Hassidut Chabad, que é o Tânia de autoria do Rabi Shneur Zalman, no capítulo 26 em diante, nós temos capítulos inteiros que versam sobre isso e falando o quanto, em termos espirituais, é nociva e prejudicial a tristeza, a melancolia, e o quanto a gente tem que se afastar disso. O exemplo, inclusive, que o Rabi Shneur Zalman, que o Alter Rebbe traz no Tânia, ele fala de duas pessoas que estão lutando, brigando entre si. Fala-se que, mesmo que talvez um dos dois seja mais forte, seja mais peso pesado, mas se ele está down, se ele está meio deprimido, se ele está tristonho, se ele está desmotivado, facilmente ele será vencido. O outro, que talvez seja mais fraco, porém ele está dinâmico e ele está motivado e etc., então ele acabará predominando e prevalecendo. Da mesma maneira, o Rebbe diz, nós sempre temos um conflito interno dentro de nós, uma briga entre a chamada alma animal, que é o lado animal nosso, que todos nós temos, e a alma divina, que é o lado espiritual divino que nós possuímos, e todos nós temos, por assim dizer, essa dupla personalidade. Nós temos esses dois agentes, duas inclinações atuando dentro de nós, que de acordo com a Hassidut não é apenas o Yetzer Tov e Yetzer Hara, não se trata apenas da inclinação do bem, inclinação do mal, são duas estruturas completas, são como duas almas, né? Duas almas completas, a alma animal, a alma divina. Então, se ao fazer o bem, a pessoa não está motivada, a pessoa está melancólica, etc., o outro lado vai sair, vai prevalecer, vai predominar, vai preponderar. Por isso, os livros nossos enfatizam de sobremaneira o quanto o serviço a Deus e nossa atitude em geral, porque a gente fala que a vida toda é um longo serviço contínuo e constante, ininterrupto serviço a Deus, como a gente já falou disso. Não é? Então, nossa atitude tem que ser de alegria. Apenas que às vezes existem momentos de amargura. O
que não é tristeza nem melancolia. Se diz qual a diferença de tristeza e amargura, se a pessoa fez um balanço pessoal, fez um inventário pessoal, putz, e chega à conclusão, realmente eu errei muito, fiz um monte de coisas erradas, isso é mau, isso é péssimo, desperdicei tempo, lesei, prejudiquei não só a mim, não? Isso pode causar, e até de certa forma deve causar amargura. A pessoa não pode ficar indiferente e nem encarar de forma leviana aquilo de mal e de errado que ela fez. Porém, se diz qual é a diferença de amargura e tristeza, depressão. Se a pessoa, então se diz assim, é uma fórmula fácil. Se a pessoa pensou em tudo isso e diz, sabe o que, eu estou cansado e vou dormir. Isso é tristeza, depressão. Angústia, a pessoa vai dormir. Né? Porém, se a pessoa tem amargura, ela não consegue dormir. A tristeza paralisa e imobiliza a pessoa. Já a amargura desperta na pessoa motivação, vontade de prosseguir, de continuar, etc. Isso é algo positivo. Porém, tem que ser até a amargura, que é uma alavanca, é algo positivo e algo necessário, também tem que ser transitório, tem que ser passageiro. A gente não deve ficar muito tempo nesse estado, a gente deve, logo, tudo bem, errei, etc. Então, o que eu vou fazer para corrigir? Como eu sigo adiante agora no caminho bom e fazer isso com alegria. Por isso, os nossos livros dizem que mesmo a amargura por falhas espirituais, que isso é algo legítimo, genuíno e até necessário, ela tem que ter hora marcada. Ela tem que ter períodos especiais. Por isso nós falamos o mês de Elul, por exemplo, que é o mês que antecede Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esse é um mês mais dedicado a um balanço pessoal. Ou se fala toda a véspera de Rosh Chodesh, antes do início do novo mês judaico. Tem gente que antes da véspera de Shabbat, toda quinta-feira à noite. Ou tem pessoas que à noite, antes de dormir, fazem um balanço do dia que passou. Então, esses têm que ter momentos específicos para fazer o balanço e inventário. E como o Rebbe diz, um comerciante, alguém que tem uma loja, ele não pode ficar fazendo balanço o dia todo. Ele tem que trabalhar, ele tem que encomendar mercadoria, ele tem que procurar vender, ele tem que fazer marketing, etc. Se ele ficar o tempo todo só no balanço, então ele não vai produzir, ele não vai render, ele não vai lucrar. Então, existem momentos quando tem que se trabalhar. Existem momentos, às vezes tem um dia no ano, ou véspera, né, fechado para balanço. Agora, esse é o dia do balanço, esse é o período do balanço. Na hora do balanço espiritual, nessa hora se justifica a amargura. Mas, de forma geral, a pessoa tem que estar trabalhando, no bom sentido, produzindo coisas positivas, e isso se faz com alegria, para a pessoa agir de forma dinâmica, para a pessoa agir de forma eficaz. A pessoa tem que estar motivada. Para estar motivada, ela tem que agir com alegria. A verdade é, como o Rebbe explica numa outra ocasião, que dentro do judaísmo, estou vendo que no Instagram está correndo aí debates políticos de extrema direita, esquerda, etc. Sabe, o que eu sugiro para vocês, vamos nos centrar nos assuntos da Torá, espiritualidade, coisas elevadas, vamos lavar nossa alma, vamos purificar o nosso espírito, vamos nos sobrepor a todas essas questões, vamos nos enriquecer, que isso vai trazer coisas mais positivas para todos nós, para toda a humanidade. Mas falando então num pronunciamento, o Rebbe falou que de fato dentro do judaísmo existem duas linhas, isso de forma mais acentuada, vamos dizer, talvez nos últimos 3 séculos, que são conhecidas como a linha do Mussar. Mussar seria ética judaica, e a linha da Hassidut, os ensinamentos hassídicos, ou seja, duas linhas, duas correntes legítimas, autênticas, genuínas, ligadas ao judaísmo autêntico, genuíno, mas 2 approaches, dois enfoques diferentes. Qual é, ou seja, o objetivo de ambas sempre é levar ao serviço a Deus da melhor maneira. Qual a diferença? Que na linha de Mussar, a linha chamada de Mussar, de ética judaica, a ênfase maior
se dava, há um versículo no Teilim, nos Salmos, que diz, Sur merá va'asetov, afaste-se do mal e faça o bem. Então, se diz, depende sobre o que se põe, se dá ênfase. Os livros de Mussar dão mais ênfase à primeira parte, Sur merá, afaste-se do mal. Nesses livros nós encontramos uma literatura vasta, nesses livros encontramos muito material de meditação, de reflexão, demonstrando, às vezes, a baixeza da condição humana, ou do lado físico, do lado material das coisas, e etc. Como dizendo, primeiro a pessoa tem que se livrar do mal, tem que se afastar, né, do físico, do materialismo, etc., para depois poder fazer o bem de forma mais perfeita. Então se dá lá uma grande ênfase ao que fazer e como fazer para se afastar do mal. E se trata muito do mal, o quanto mal é mal, e o quanto a gente deve se afastar dele. Já os livros hassídicos, a linha hassídica dá uma ênfase especial à continuação do versículo. Aseto, faça o bem. Faça o bem, concentre-se em fazer o bem. Então, os livros hassídicos enfatizam o lado bom e positivo, dizendo, olha, todos nós fomos criados à imagem de Deus. Todos nós possuímos dentro de nós uma alma especial. Nós temos uma alma divina, que é uma partícula da própria divindade. E através do cumprimento dos preceitos divinos, seja qual for a mitzvah, qual for o preceito, nós temos a possibilidade de nos unificar, nos vincular com o Rei de todos os reis, com o Deus infinito e ilimitado. Então, mostrar o lado bom e positivo. Lado bom e positivo, ou seja, que existe dentro de nós, sujeito, e também o objeto, o objetivo, que nós, com a nossa alma, nós somos portadores de uma alma especial, de uma espiritualidade especial, e nos foi dado um objeto especial, que são as mitzvot, através das quais a gente pode se ligar ao Deus infinito. Então a Hassidut dá muito mais ênfase a fazer o bem, e como se fala, mesmo pouca luz dissipa muita escuridão. Então não é que a Hassidut ignora o mal, mas se fala que fazendo o bem e focando no bem, automaticamente isso significa acender luz, isso dissipa as trevas, isso espanta a escuridão. Então, as duas correntes, as duas linhas, como falamos, são autênticas, genuínas, etc. A diferença é que enquanto aqueles que estão mais ocupados e preocupados com o mal e se afastar do mal, às vezes de tanto analisar o mal, dar ênfase, ruminar o mal, com o intuito de se afastar, mas às vezes a gente pode acabar, se a pessoa até fala, puxa, mas eu já estive envolvido nisso, ou metido nisso, há tanto tempo, etc., isso pode bloquear a pessoa, isso pode paralisar a pessoa, ou a pessoa pode acabar atolada dentro do próprio mal, das coisas negativas, e às vezes ele não consegue se libertar dessa situação. Às vezes pior, a pessoa pode pensar, olha, se eu já cheguei onde cheguei, talvez seja um caso perdido. Então, sabe o que? Perdido por 1, perdido por 10. Então, sabe o que? Ele diz, deixa eu aproveitar a vida aqui de forma, no lado físico, materialista, né? E acaba perdendo a essência. Por isso, isso também pode lhe trazer tristeza, depressão, e isso é algo negativo. Já no lado hassídico, que dá ênfase ao fazer o bem, ele não te deprime, ou seja, a Hassidut não vem falar o quanto você está numa situação baixa, o quanto você foi ruim, o quanto você não presta, o que for. Não, pelo contrário, a Hassidut te diz, sabe quem é você, você tem uma alma espiritual elevada, você é uma criatura feita à semelhança de Deus, você tem um poder enorme dentro de si, você possui mitzvot, que são uma ferramenta poderosíssima, então aproveite isso. Né? E a atitude que os livros de Hassidut não só pregam, mas que eles trazem é de motivar a pessoa vê o quanto ela é privilegiada e trazer alegria. Como nós falamos, essa alegria é indispensável, imprescindível, e nos nossos dias, mais do que em qualquer época, e por isso a grande ênfase da Hassidut, e por isso a disseminação, a propagação dos ensinamentos hassídicos de forma mais acentuada na nossa época.
Aqui em Israel, graças a Deus, estão abrindo mais as coisas, a situação está boa. Hoje 1 milhão de crianças ou jovens voltaram à escola, esperamos que continue assim. Da minha parte, eu terei, agora no meio do dia, que assumir alguns compromissos. Então, não garanto que todo dia a gente possa continuar com o estudo, mas talvez eu faria gravações para colocar nesse horário, mas nós vamos, as transmissões ao vivo, nós vamos procurar sempre divulgar e comunicar na véspera, e nós vamos manter contato, e se Deus quiser continuar estudando, fazendo o nosso estudo de Torá juntos e trazendo brachot para todos nós. Muito obrigado. Tudo de bom a todos.